Olá, pessoal. Mari, psicóloga aqui mais uma vez com vocês. Eu estou aqui nesse canal já há uns 5 anos, compartilhando os conhecimentos que eu tenho adquirido na psicologia, na constelação familiar, no meu autodesenvolvimento pessoal. Mas eu acho que eu nunca parei para fazer um vídeo sobre mim, sobre como eu cheguei nesse lugar, como que esses conhecimentos, que muitos foram adquiridos na academia, na faculdade, durante 5 anos de curso, e como que essas outras vivências tão profundas, né, o trabalho com as mulheres, o trabalho com fogo, o trabalho com os grupos de constelação, a chegada da constelação individual com bonecos, tudo isso me fez vivenciar, né, alguns conhecimentos, algumas situações que me tornaram a profissional que eu sou. Então, assim, hoje eu decidi falar um pouco de mim, falar um pouco dessas experimentações, falar um pouco de como, de verdade, tudo isso ainda atua na minha vida. Muito bem, eu cheguei aqui no Paraná em 2016. Eu estava saindo de uma crise emocional, um período assim de muito desequilíbrio emocional, de várias coisas sendo desconstruídas dentro de mim, né? O final de um relacionamento de 12 anos, um relacionamento que começou assim com muita paixão, com muito amor, né? E que foi se transformando ao longo do tempo. Esse relacionamento me trouxe um filho maravilhoso, né? E a gente tinha uma vida dita normal. No entanto, eu tinha as minhas questões e, lógico, ele também tinha as questões dele. Mas nós não parávamos para nos olhar. Nós não parávamos para avaliar que determinadas posturas, determinadas falas nos feriam continuamente. E o que isso promoveu, provocou? O olhar para fora. Todas as coisas eram mais interessantes do que permanecer com aquela pessoa que por um tempo se tornou tóxica, né? Uma pessoa maravilhosa que eu ainda admiro muito, mas que dentro de um relacionamento não foi capaz, assim como eu, de olhar atentamente para o outro. Então, esse movimento fez com que eu tomasse uma decisão assim, eu digo hoje, depois de tudo que eu já vivenciei aqui, eu digo que foi uma decisão arriscada, muito arriscada. Eu abandonei o meu emprego fixo numa escola, né, de curso técnico, em Cachoeiro do Itapemirim, carteira assinada, tudo bonitinho. Abandonei o meu consultório, que eu tinha em sociedade com uma amiga da faculdade. Abandonei uma consultoria que eu dava formação para professores em todo o interior do Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. Então eu tinha uma agenda assim super lotada, para além da minha prática espiritual, que na época era o kardecismo. Então eu tinha atividades o tempo inteiro. Hoje eu consigo ver que a minha agenda estava sempre lotada, que eu estava sempre com trabalho, que eu tinha palestra no centro espírita, mas eu não tinha tempo para a família. Eu não tinha tempo de olhar para os meus filhos. Eu não tinha tempo de olhar para o meu companheiro. Então a minha casa ficava entregue a uma ajudante, né, que fazia toda a parte de organização da casa, e eu entrava, comia, dava uma atençãozinha e saía de novo para a vida para trabalhar. Hoje, com o desenvolvimento pessoal, né, com todo esse olhar mais aprofundado para quem eu sou e para quem eu gostaria de ser, eu consegui perceber que ali, nesse movimento de tanta ocupação, na verdade eu estava querendo me afastar da realidade, que era dolorosa para mim. Hoje eu consigo ver isso. Então, com tudo isso, com o final do relacionamento, com a dinâmica familiar sendo transformada, eu decidi que eu ia começar do zero. Então, eu vim para o Paraná em sociedade com uma outra pessoa. Chegando aqui, essa sociedade não deu certo. Eu comecei do zero zero. Eu já ia começar do zero em sociedade. E depois que a sociedade acabou, eu voltei para o zero menos zero. Então eu tive assim muitas dificuldades, mas também fui acolhida por pessoas muito especiais. Então comecei na clínica, no espaço terapia, que funciona lá em Pinhais,
E a dona da clínica, vendo a minha situação, né, também psicóloga, e a clínica só aceitava psicólogos, né, os terapeutas não podiam lá. Então ela disse para mim assim: Mari, você subloca uma sala, tá? E daí quando você puder você aluga. Então eu fiz assim. E como todos os meus contatos, todas as pessoas que eu estava conhecendo na época eram pessoas da relação da minha ex-sócia, eu fiquei na mão. Mas eu tinha os pacientes que eram de lá de Cachoeiro do Itapemirim, que não queriam trocar de psicólogo e não conseguiam, né, ver problema em atendimento online. E na época nós não tínhamos nem sonho de pandemia. E eu topei. Comecei a fazer os atendimentos online que me permitiram pagar a sublocação. Eu tinha um aluguel que eu recebia do apartamento que eu morava lá em Cachoeiro. Então isso mantinha a minha vida pessoal de certa forma equilibrada, né? Não passei fome, mas cheguei perto disso. E com o andamento das coisas e os meus vídeos e as coisas que eu já aparecia na internet em 2016, eu consegui um paciente numa cidade que, se eu não me engano, é Eldorado dos Carajás. É lá do outro lado. Ele viu um vídeo meu e me pediu sessões de coach. Então, eu passei para ele o valor das sessões de coach e ele ficou de me dar resposta. Nesse mesmo dia, a dona da clínica me fez uma proposta para eu alugar uma sala, que antes era uma sala de yoga, para que eu pudesse ter o consultório e a sala de grupo de constelação, porque realmente estava saindo assim muito caro eu sublocar um consultório e ainda sublocar por um dia a sala que era de yoga, que era uma sala maior. Então eu olhei para ela assim e fiz: Camila, eu não tenho dinheiro. Eu estou sobrevivendo. E aí a mente já começou, né? Você não devia ter largado seu emprego fixo, você fechou seu consultório em Cachoeiro, você não tem mais dinheiro, bababá, vai ter que vender o carro, tarará. E a mente me enlouquecendo porque não tinha segurança nenhuma, né? A nossa mente trabalha por segurança. E eu não tinha segurança alguma, eu não tinha, assim, nenhuma situação que pudesse me garantir que eu teria sucesso na minha carreira como psicóloga, como consteladora, que era o meu sonho realmente, despontar como consteladora, porque em Cachoeiro as pessoas realmente não se interessaram pela constelação familiar. Aquela época lá, 2015, 2014, as pessoas não conheciam e também não faziam questão de conhecer. Então vir para cá também foi nesse movimento de busca de trazer a constelação para a minha vivência, que é uma paixão, assim, é uma coisa assim, incrível. Muitas pessoas dizem que é uma pseudociência e que não se deve fazer constelação por isso ou por aquilo, e são opiniões, né? Mas na minha opinião, a constelação familiar, ela proporciona à pessoa um movimento de olhar além do que está se manifestando concretamente, tanto no passado quanto no futuro e no agora. Então a pessoa consegue se ver numa dinâmica que numa terapia tradicional, por exemplo, leva um tempo para ver, né? E na constelação você vai ter ali 1h30, onde a gente vai dividir esse tema e falar sobre esse tema e colocar os bonequinhos no momento, né? Por conta da pandemia, só estou fazendo constelação com bonecos, e verificar o que realmente atua nesse inconsciente mais profundo. Então, para mim, ela não tem uma conotação mística, porque de verdade é o teu inconsciente que está ali se manifestando com o movimento dos bonecos que você faz. Então isso para mim é assim a maior joia dentro da minha profissão, dentro de tudo que eu faço hoje, que realmente me mobiliza para o mais. Então eu tinha esse desejo e eu não tinha garantia nenhuma. E daí eu pensei na proposta da Camila, passei um final de semana todo meditando, refletindo sobre a proposta, né? E daí a pessoa lá de Eldorado me ligou e falou para mim que ia fazer 3 sessões de coach. E me depositou antecipado o valor das 3 sessões de coach. Que por incrível que pareça, o valor das 3 sessões pagaria o primeiro aluguel da sala e ainda me dava um dinheirinho para fazer outras coisas. Então foi assim, foi um estalar de dedos, quando eu menos esperava,
apareceu uma pessoa que eu nunca vi, não sei quem é, hoje eu sei quem é, né? Mas eu não sabia quem era e que estava confiando tanto no meu trabalho, tanto no que ele via na internet, que ele me adiantou 3 sessões de coach. Na época eu trabalhava com coach também, treinava pessoas, né? Trabalhava com estrutura, com documentos, para a gente ir definindo propósito de vida, definindo objetivos, metas, e sempre assim muito pontual. O legal do coach é que, como psicóloga, eu já consigo perceber também se está entrando ali naquela decisão às vezes, mudança de carreira, como era o caso dessa pessoa, às vezes, relacionamento, atrair bons relacionamentos através do coach, desse direcionamento, desse treinamento. O que eu achava muito legal é que as pessoas, em 5, 6 sessões, e sendo com psicólogo, conseguia, junto com a sessão de coach, desenrolar algumas coisas que estavam atuando no campo dela, né, para que ela pudesse tomar as melhores decisões, as melhores escolhas. Isso às vezes não é possível com um coach que não é psicólogo ou que não tem um treinamento na área terapêutica individual. Então isso me deixou ainda mais motivada para fazer coach, que era algo que eu fazia com grandes grupos, né? Como lá na consultoria que eu trabalhei e que eu fiz algumas palestras, alguns treinamentos com professores, com diretores de escola, com coordenadores. Então me trouxe um pouquinho daquele gostinho do que eu fazia em Cachoeiro. Isso me motivou muito, muito mesmo. Então aluguei a sala, mobiliei a sala, não tinha móveis, eu tinha um consultório assim maravilhoso, eu posso dizer isso, porque era maravilhoso o consultório que eu tinha lá em Cachoeiro, em sociedade com a minha amiga. E nesse momento que chega a proposta de alugar a sala, eu tinha vendido a minha parte para minha ex-sócia. Então eu não tinha mais um consultório como eu tenho hoje. E aí o que eu pensei? Cara, não vai dar para eu comprar móveis agora. Não vai dar para eu fazer esse movimento assim, né? Ficava sempre na mente pensando, ai, a perna não pode estar maior. E aí peguei 2 poltronas da minha casa, 2 sofazinhos, que eram bem simples, joguei uma manta em cima, coloquei lá um criado mudo, a dona da clínica me emprestou um tapete, trouxe umas plantas, montei o consultório. Depois do consultório montado, outras situações foram aparecendo, outras pessoas foram me procurando, comecei a atender também planos de saúde, que pela clínica era possível. Então, eu comecei a atender esses planos de saúde, a dona da clínica me passava alguns pacientes e eu fui conseguindo fazer uma renda. Então, nesse período, eu consegui perceber que nós renascemos o tempo inteiro. Porque eu estava lá na cidade do Espírito Santo, em Cachoeiro, com a vida, né? Estava de boa. Carro na mão, apartamento próprio, varanda, que eu amo a varanda. Né? Aqui em Curitiba, a varanda não sei não, né? É muito frio. Aí, simplesmente, eu meio que disse, não, chega, eu não quero continuar nessa mesmice, nesse cotidiano, não quero. E caí fora. Cheguei aqui em Curitiba do zero, nasci de novo e fui trilhando com as pernas não tão firmes como lá no Espírito Santo, que eu já estava estabelecida. E agora eu me sinto com essas pernas firmes a tal ponto de perceber quantas experiências legais me desenvolveram como pessoa, como ser humano, não é nem como psicóloga. Como psicóloga, como consteladora, fiz vários cursos, vários treinamentos, participei de grupos de constelação de outros colegas, né? Então foram assim trabalhos, fui fazer trabalho em Ponta Grossa de constelação, fui fazer trabalho em 4 Barras, então eu rodei assim. Aqui onde eu consegui fazer elos, eu fui rodando, levando a constelação. E foi mágico, foi maravilhoso. Porque eu conheci muita gente, muitas histórias. Isso foi me nutrindo cada vez mais. E fazendo com que eu tivesse essa disposição de, no começar de novo, começar bem. E não olhando para trás, para as histórias, para as comparações. Muito bem. Consultório pronto, tal.
comecei lá, comecei a fazer os grupos, conheci um monte de gente em Pinhais, que era lá que eu morava, mas muita gente vinha de Curitiba para participar dos meus grupos em Pinhais, né? Em Pinhais mesmo eu tinha poucas pessoas que iam no grupo, que participavam, né? E pacientes também que iam para terapia, que saíam de Curitiba para cá. Então eu sempre pensava, ai... E uma amiga, né, tinha dito para mim assim que eu cheguei, uma colega de curso até, de 2014, 2015. Ai, Mari, tem um lugar lá no centro, que era o Terra Índia, né? Que eles sublocam sala e tal, tananã. Eu fiz, tá bom. Mas ela nunca tinha tempo para me levar lá e me apresentar ao pessoal, né? E aí o que aconteceu? Um dia eu fui fazer um tarô nesse lugar, que eu não sabia que era esse lugar que ela me falava. Fiz o tarô, a taróloga me levou à proprietária do lugar, que é o Espaço Terra Índia, me apresentou, eu subloquei uma sala com porcentagem, lógico. E daí elas começaram a marcar a constelação para mim, palestra, grupos também de constelação, comecei fazendo lá, e deu uma liga. Comecei a ter uma periodicidade maior de vindas para Curitiba do que realmente atender em Pinhais. Nessa mesma época, uma outra amiga me convidou para em sociedade, alugar uma sala nossa dentro do Terra Índia, que essa possibilidade também era possível. E aí eu não queria, porque eu já tinha o aluguel da casa que eu morava, o aluguel da sala lá na clínica, ia pegar um terceiro aluguel, né? E ainda estava naquela sensação de que tudo pode dar errado, de que tinha feito uma escolha inadequada, que eu estava lutando para sobreviver, não estava nem vivendo, estava sobrevivendo. Então a mente estava assim, bem louca, querendo realmente segurança. Então essa resposta, ela veio assim mais sob pressão do que realmente uma decisão íntima. E daí tá, então vamos lá, vamos montar. Só que entre essa situação de eu montar o consultório com as coisas da minha casa e montar um consultório aqui em Curitiba, no Terra Índia, aconteceu o encontro com o Florescer da Curandeira. Uma amiga me indicou também de um outro curso que eu fiz aqui em 2014, conheci uma pessoa muito especial, e ela me indicou esse trabalho do Florescer das Curandeiras com a Babi, porque ela sabia da situação emocional que eu estava vivendo, da situação financeira, e sabia que eu precisava de aterramento. E a Babi, ela tem essa característica, ela é terapeuta corporal, né? Ela trabalha com as técnicas haitianas, né? Então ela é assim uma mulher potente e que tem uma firmeza amorosa muito grande, que faz com que você tenha assim esse pé no chão, essa vontade de, opa, eu tô aqui, tem que fazer. Então olhar para as emoções desse jeito seria importante para mim. Só que a mente, de novo, ai, Mari, você não tem dinheiro. Ai, Mari, como é que você vai pagar? Ai, Mari, que não sei... Aí fui lá ler, né? Primeiro já vi o nome, curandeira. Eu fiz, será que vai fazer lá? Daí tinha outra coisa que era assim, acho que é despertar o seu próprio eu, quem você quer ser, alguma coisa assim, não vou lembrar agora, infelizmente. E aquilo me chamou, aquilo me tocou, sabe, me capturou. Eu fiz, eu vou. Aí entrei em contato, tal, combinei os pagamentos, e a minha amiga dizia assim, se inscreva que o dinheiro aparece. E eu, naquela da mente, ai meu Deus, de onde que esse dinheiro vai aparecer? Me inscrevi, o dinheiro apareceu. Então fui para o Florescer, foram 4 ciclos, né? 4 encontros mensais. Foi fantástico, foi maravilhoso, eu consegui entrar em contato com técnicas, não só da corporal, porque eu também estudei um pouco da corporal, participei, né, de alguns workshops da corporal, e a gente na faculdade estuda o Reich, né, e estuda outros psicólogos e psicanalistas que trabalharam com a corporal. Então eu estava num lugar confortável, mas também tinha a questão das medicinas, que eu não sabia nem o que era medicina, né? E medicina é justamente algo que vem para curar a tua alma, né? Algo que realmente vai mobilizar internamente essas emoções que às vezes estão ali estagnadas, incrustadas na gente. Então tá, fui. A minha amiga que ia comigo simplesmente desapareceu, não foi.
Eu só tinha que ir. E foi muito bom, porque eu saía de lá com tanta vontade, que as coisas começaram a fluir. Eu entrei num fluxo, né? Que as coisas começaram a fluir. Então eu pude, depois da primeira porta do Florescer, eu pude tirar os móveis da minha casa que estavam no consultório, comprar o mobiliário de um consultório realmente, botar a minha cara no espaço onde eu estava trabalhando. Isso foi muito importante para mim, para o meu desenvolvimento profissional, né? Porque a gente fica mais confortável quando a gente está num lugar que realmente é gostoso e você está satisfeito. Então a gente entrega até mais para o paciente quando a gente está num lugar assim. Então o que aconteceu? Depois do Florescer, me apareceu essa outra amiga que queria alugar uma sala junto comigo. Nós alugamos a sala junto, né? Arrumamos a sala toda, ela trouxe as poltronas, eu trouxe tapete, trouxe imóvel, tal. Vamos lá. Comecei a fazer uma agenda em Curitiba. Tinha lá a agenda da clínica em Pinhais e tinha a agenda em Curitiba e os grupos, que dava para fazer nessa sala também, que era grande. Daí tá. Primeiro mês, só eu atendi. E a minha amiga simplesmente disse que não podia pagar e que não ia ficar. Me deixou na mão. Mais uma vez. E eu comecei a pensar, o que será que eu estou fazendo, que eu estou construindo, atraindo relações para mim, que me deixam, sabe, que me abandonam. E daí eu tive um outro insight, que o abandono que eu estava sentindo do relacionamento também tinha relação comigo. Porque o que eu estava fazendo? Responsabilizando o outro pelo fim do relacionamento. Responsabilizando o outro pelo fim da primeira sociedade aqui no sul do país. Responsabilizando essa outra menina que não conseguiu bancar a parte dela na sala. Né? Depois a gente combinou, ela me vendeu as poltronas e a gente... né, fechou bem a relação com equilíbrio, né? Não teve problemas. Mas eu fiquei nessa, né? Eu fiz, gente, tem alguma coisa que eu estou fazendo, tem alguma coisa que eu estou dizendo, que eu estou vibrando. E daí eu percebi o tamanho da minha carência, o quanto que eu sempre fui carente, o quanto que eu sempre estava buscando por aprovação, o quanto que eu estava ali buscando, na verdade, um colo, um afago, ou mostrar que eu sou boa, que eu faço, que eu aconteço, para os meus pais. E lógico, isso não veio assim, né? Foram insights que foram acontecendo durante o processo do Florescer, durante terapia, que eu também voltei para terapia na época. E aí eu me dei conta, eu fiz, opa, eu fico dizendo sim para as pessoas, eu fico dizendo sim para as loucuras da minha mente, para agradar quem? De verdade, qual é a motivação que me faz entrar numas coisas assim mal pensadas ou sem conhecer as pessoas direito? O que isso está me contando de mim? E aí eu entrei nesse processo de mais introversão, de ficar mais quieta, de realmente olhar para tudo que estava acontecendo. Né? E aí nesse período, a dona do Terra Índia me convidou para ser sócia. Eu já estava assim, calejada de sociedade falida, né? Eu não, tananá, não, porque ela estava pensando em fechar e tal, porque ela estava sozinha, né, para dar conta de tudo. E aí eu, não quero. De repente, sabe aquela sensação forte, assim, de que tem que ser? Eu fiz, tá bom, vamos tocar esse negócio juntas. E aí a gente mobilizou um monte de coisas que antes não estavam sendo mobilizadas. Então a gente fez o lançamento e mudamos o nome do local, né, de Espaço Terra Índia para Instituto Nova Terra. Conseguimos fazer um evento lá, atraímos pessoas para alugarem lojas lá, né? Montou lá uma loja de produtos naturais, de incensos, essências, e depois montou um café. E nós tocamos por 2 anos, fazendo eventos, fazendo grupos, né? Foi um ano assim muito gostoso, me senti muito realizada, porque o meu sonho era ter um espaço terapêutico onde tivessem outros profissionais com atividades distintas para oferecer para o público, porque às vezes a gente fica nessa de
ser psicólogo só pode fazer isso, isso e isso, né? Lógico, tem todo um desdobramento, a profissão tem um código de ética que precisa ser respeitado, que é respeitado, né? E a gente acaba ficando de mãos atadas, às vezes, diante de um paciente que não precisa só de terapia, precisa de outras coisas mais potentes, mais fortes, que vão fazer, vão fazer ele, opa, me segurei, fiquei, sabe? E daí o que aconteceu? Quando veio a pandemia, a galera, ó, se mandou. Então, os professores de yoga que sublocavam sala lá também, né, que completavam o valor do aluguel, que era um sobrado no centro de Curitiba, então tinha uma despesa assim gigantesca. E aí saíram, começaram a dar aula online. O pessoal da loja também, depois de alguns meses, saíram, foram montar o próprio espaço terapêutico e ficou eu e Renata. Uma olhando para a cara da outra, pensando em fazer empréstimo para dar uma repaginada no espaço e lançar ele de novo. Isso em 2020, né? Imagina, a gente nem sabia quando ia ser vacinado, a gente não sabia se ia ter vacina, a gente não sabia se a pandemia ia passar, a gente nem imaginava que íamos chegar a 500 mil de pessoas que infelizmente perderam suas vidas, né? 500 mil de famílias que perderam alguém. Então a gente estava meio que flutuando, voando, não estava pensando assim na questão, por exemplo, da rentabilidade, do equilíbrio, né? De como que isso ia retornar para a gente, não estávamos pensando, estávamos só sentindo, estávamos movidas pela emoção e pela paixão de sustentar aquele espaço para que um dia ele voltasse a ser como sempre foi, movimento de gente, alegria, conversa, grupos, yoga, era isso que a gente queria de volta. Mas o proprietário da casa, do sobrado, pôs o sobrado à venda. E isso quebrou as nossas pernas. Como que a gente vai investir aqui, vai repaginar, vai trazer coisas novas, promover curso com a casa à venda? Se de repente ele vender, o proprietário novo não quiser que a gente continue lá, como que a gente faz? Né? E empréstimo de banco, gente, só se precisar mesmo, porque os juros, meu Deus do céu, é de arrepiar. Mas a gente estava ali na emoção querendo fazer. Então nós decidimos, com muita dor no coração, com muita sensatez, né? Hoje eu percebo, ela também percebe, que foi a decisão mais sensata. Nós decidimos encerrar as atividades, fechar o espaço, entregar o imóvel. Foi doloroso. Mais uma vez eu me vi numa situação de abandono, numa situação de, puxa, acabou de novo, né? Mas aí nesse momento já não era a minha criança que estava ali requerendo um colo, um carinho, alguma coisa a mais para lidar com a dor. Nesse momento era o adulto, era a Mari, psicóloga, que estava ali lidando com as situações que estavam se manifestando. Então, fechamos o espaço, cada uma alugou uma sala e foi trabalhar em carreira solo. A partir desse momento da gente fechar o espaço, surgiu uma nova possibilidade, que foi a amizade entre as sócias. Que nós tínhamos uma relação profissional, de sociedade, que era até uma relação assim muito distante, porque a gente só tratava mesmo dos negócios e acabava que os finais de semana a gente nem se via. E depois que a gente fechou o negócio, a gente se tornou amiga, né? Nos tornamos mais próximas. E foi muito importante esse ganho que eu tive em especial, porque para além de todas as amigas, todas as mulheres que hoje fazem parte do meu dia a dia, né? A Renata estava mais próxima, ela estava dentro da minha vida realmente. Então, tudo isso fez com que muitas outras coisas pudessem se manifestar. E durante esse período de pandemia, nós estamos já em julho, né? Então, são 1 ano e uns 5 ou 6 meses que nós estamos vivenciando esse novo normal, né? Esse dito normal. Estamos aí fazendo os trabalhos online, fazendo evento, inclusive dia 11 de julho vai ter o nosso workshop de equilíbrio crescente. Mentira, o nome do workshop é Equilíbrio Crescente, tá? Nós vamos trabalhar lá ferramentas de constelação, vamos trabalhar exercícios sistêmicos para trazer de volta o nosso equilíbrio emocional,
diante de tantas situações que nós já vivemos, né? Esse equilíbrio às vezes está meio abalado. Então esse trabalho vai ser num domingo, dia 10 de julho, às 10 horas da manhã. Precisa se inscrever para participar. E nós vamos lá trazer um pouco mais disso tudo que eu já fiz e disso tudo que eu estou contando para vocês. Então assim, depois que acabou a sociedade, eu me vi, né, na condição de ter que montar outro consultório, que é esse cenário que vocês estão vendo aqui, é o meu consultório atualmente. E o que eu quero dizer para vocês com toda essa falação de meia hora, né? Que às vezes acontecem coisas na nossa vida para nos mobilizarmos para o mais. Inicialmente parece menos, principalmente se você comparar. Se eu comparasse a vida que eu tinha no Espírito Santo há 6, 7 anos atrás, nossa senhora, e eu olhasse para a minha vida hoje e ia dizer, mas jamais que eu vou trocar, eu vou ficar bem aqui na minha zona de conforto. Só que eu estava numa zona de conforto que era uma cama de prego, porque eu não estava bem emocionalmente. Então tudo que eu fazia, eu estava fazendo pela metade, eu estava fazendo sofrendo, eu chorava, eu tive depressão. Eu tive que tratar a depressão com psiquiatra, né? Então assim, a gente precisa olhar para essas situações que parecem que é o fim e sentir que é apenas um caos. E que ao final do caos, né, depois que desorganizou tudo, naturalmente vem a organização, porque o nosso natural não é o caos, o ser humano não é caótico. O ser humano tende a ser organizado. Se a gente observar a nossa estrutura anatômica, está tudo organizado. Tá tudo encaixado, não tem nada fora do lugar, não tem nada sobrando, não tem nada faltando. Nós nascemos completos. Algumas situações, né, algumas exceções das deficiências, das situações genéticas, né, doenças congênitas e tal. Mas ainda assim, anatomicamente, o corpo humano, a máquina humana, ela é completa, né? Tá tudo lá, tá tudo ali funcionando. Então, o humano tende a ser organizado como a sua própria natureza, do que ser o caos. Então, se eu reconheço isso, quando o caos se apresenta na minha vida, eu aguardo, eu espero, eu procuro ferramentas para potencializar isso que eu estou querendo fazer e vou adiante, dou um salto em relação ao que eu estou vivendo, né? Então, essas situações todas que aconteceram comigo, de verdade me fortaleceram e muito. Me fortaleceram para ser a profissional que eu sou hoje, para ser a mãe que eu sou hoje, sabe? Para ser a mulher no relacionamento que eu tenho hoje. Então, assim, quando essas situações difíceis se manifestarem na sua vida, olhe como oportunidade de crescimento. Mesmo que, como eu, lá no início do meu processo aqui em Curitiba, não conseguia ver nenhum crescimento possível. Não conseguia ver nenhuma oportunidade, mas elas estavam se construindo. E foi a partir do meu movimento, a partir do momento que eu disse, não, eu não suporto essa dinâmica relacional lá em Cachoeira de Itapemirim. Eu não suporto mais essa dinâmica de tanto trabalho. Eu não suporto mais ser cobrada pelos meus filhos por atenção. Quando isso se manifestou em mim, eu disse, chega. Tomei a decisão e vim para Curitiba. Fácil? Não. Muito difícil. Foram meses choramingando com as minhas amigas de lá. Foram meses achando que nada ia dar certo. E no final, que ainda não é o final, né? As coisas foram acontecendo e eu nunca passei por uma situação, exceto agora que eu tive Covid, eu nunca passei por uma situação em que eu precisasse, assim, me desorganizar completamente porque me senti sem saída. Sempre teve uma saída. Uma pessoa, um evento, florescer da curandeira, sabe? Formações, relacionamentos, que eu tive alguns aqui também. Então tudo isso me fez crescer e desenvolver uma pessoa que eu não conhecia. Uma pessoa determinada, uma pessoa com objetivos, que sabe qual é o seu maior sonho, que quer realizá-lo quanto antes. Uma pessoa espiritualizada. E eu não tinha assim, condição nenhuma de ver tudo isso
que tem aqui nesse eu que se manifesta hoje, porque eu estava totalmente mergulhada nas coisas externas. Então eu não olhava para o interno. Então assim, quando a situação começar a pegar, para. Não queira fazer nada. Primeiro olhe, observe todos os ângulos da situação. Saia do contexto e observe os ângulos que você, dentro do contexto, não consegue ver. Ali estão as possibilidades. Ali estão as ferramentas que você precisa para de verdade transformar a sua vida. Então assim, quero finalizar esse vídeo dizendo para vocês que confiem. Existe algo maior que você pode dar o nome que você quiser, pode acreditar ou não acreditar, que sabe de tudo. Existe um sistema familiar que busca por compensação. Existem repetições que acontecem na nossa vida, que são situações vividas pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos antepassados, que se repetem agora para que elas sejam compensadas e organizadas, para que todos possam pertencer, para que todos possam fazer parte do sistema familiar. E às vezes é você a pessoa que foi escolhida pelo sistema para realmente compensar tudo isso. Então, olha para situações difíceis, mesmo que seja situação de dor, de luto, como sendo uma forma de você crescer de algum jeito. Como sendo uma maneira de você perceber que sim, a vida é impermanente. Nós estamos sozinhos, a nossa jornada ela é solitária. Eu posso estar com a multidão atrás de mim, mas a minha jornada ela é solitária. O que eu sinto, o que eu vivo, é só comigo. Só eu é que posso dar conta. Então, deixando assim essa mensagem de que, calma, a segurança vai chegar, mas não vai ser pelo mental, vai ser pelo sentir. Calma, as coisas sempre se resolvem. Não queira resolver nada. Lógico, tem situações que você tem que decidir, tem que se posicionar, mas primeiro olhe, veja além, para depois decidir, para depois se posicionar. E assim, não tema não ser amado. Era essa postura que me ferrava. Era essa postura que não permitia que eu fizesse bons negócios, por exemplo. Que eu queria ser amada. E se alguém me escolhia para ser sócia, nossa, me ama. Ai, como eu sou maravilhosa. Quando isso dava errado, nossa, mas eu não... Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém curte o meu trabalho. Então, gente, esquece isso. Esquece essa possibilidade de ser amado, porque primeiro você só vai se sentir amado quando você se amar. Então, se ame, tenha calma, respire, faça da tua experiência, boa ou ruim, bonita ou feia, equilibrada ou desequilibrada, uma oportunidade de crescimento. A vida tem me mostrado tudo isso, a vida tem de verdade trazido para mim as experiências e os movimentos necessários para que eu permaneça cada vez mais equilibrada emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Isso é constante? Lógico que não. A vida não é constante, né? O dia não é constante. A pessoa que eu sou hoje, amanhã não existe. Amanhã não está mais, né? Já é outra pessoa. Já é outra experimentadora, né? Então, assim, são altos e baixos? São, como a maré, como a onda, né? Como a lua, que está mudando o tempo inteiro, né? Como as estações do ano. Então, quando a gente compreende que a nossa vida tem um movimento, que é um movimento amplo, para além do que as coisas que a mente conta para a gente, nós temos a oportunidade e a satisfação de perceber que tudo dá certo depois que eu deixo as coisas acontecerem, tá? Então, gente, muito obrigada. Foi, assim, muito gostoso rever toda essa história minha. Eu espero que contribua com a vida de vocês, que vocês realmente possam, assim, se espelhar em alguma coisa, se dar conta de algo, ter um insight, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link de inscrição para o nosso evento agora no mês de julho, dia 11 de julho de 2021, às 10 horas, domingo.
Vou deixar também as minhas redes, né? Facebook, Instagram. Entre em contato. Teve alguma dúvida, alguma situação? Comenta no vídeo, comenta, se inscreve no canal, comenta no vídeo, aperta o sininho, porque se o YouTube descobrir que as informações que eu estou passando são importantes e de alguma forma contribuem, vai aumentar a divulgação desses vídeos. E me ajuda bastante se eu conseguir divulgar para o maior número de pessoas possível. Tá bom? Então, muito obrigada, um forte abraço, equilíbrio crescente, estamos juntos. Tchau, tchau!